Hoje todo mundo fala em dados, dashboards, analytics, relatórios em tempo real, mas a verdade é uma só. Dado por si só, a gente sabe, não serve para nada. O verdadeiro diferencial está sempre em transformar dados em informação, informação em conhecimento e conhecimento em sabedoria. Só que aí a maioria trava. E a gente costuma também tratar dado, informação e conhecimento como sinônimos, mas a gente sabe que eles não são. Essa pirâmide aqui, a DIKW, dado, informação, conhecimento e sabedoria, ajuda a gente a entender como cada camada evolui até a tomada de decisão inteligente. Então olha só, dado é o registro bruto, é algo puramente sintático, um clique, uma resposta, um número, ou seja, sem contexto, não diz nada. Informação é o dado com contexto. É quando você organiza esses registros e passa a enxergar um padrão. Isso é fundamental. Isso envolve estabelecer estrutura e significado. Conhecimento é a síntese crítica. É quando você entende por que e como isso acontece. Vai além do padrão e começa a surgir a parte de interpretar, relacionar, refletir. Conhecimento é quando a informação encontra um repertório, uma experiência e esbarra na nossa capacidade de julgamento. E a sabedoria é o uso criterioso do conhecimento. É saber quando aplicar, como aplicar e principalmente quando não aplicar. Sabedoria é visão de longo prazo, discernimento e consciência do impacto de cada decisão. É onde a inteligência técnica encontra responsabilidade e propósito. Para ilustrar tudo isso, veja esse exemplo do Spotify. Em relação ao dado, o sistema do Spotify detecta que milhões de usuários eles estão pulando determinadas faixas entre 10 e 20 segundos de reprodução. Veja, é um registro isolado, quantitativo, bruto. Olha a informação. Ao cruzar esse dado com o estilo musical e o tipo de playlist, a equipe do Spotify percebe um padrão. As músicas com introduções instrumentais longas, às vezes vocais tardios, ou com uma estrutura mais experimental, são as que mais sofrem esse abandono precoce. Especialmente quando tocadas nas playlists automatizadas, como aquilo que a gente encontra no Spotify, as descobertas da semana ou radar de novidades. Agora pensando o conhecimento, analisando o comportamento do usuário assinante do Spotify, a empresa entende que, em contextos como academia, trânsito ou trabalho, o ouvinte está em modo scroll, ou seja, ele está mais impaciente, buscando um impacto mais imediato naquilo que ele está ouvindo. E isso explica a rejeição a músicas com construções lentas nesses momentos. Mas também revela uma coisa importante. Não é que essas músicas sejam ruins, é que elas não estão sendo ouvidas no momento e no formato certo. E a sabedoria nisso tudo? Aqui que entra a genialidade estratégica. Em vez de simplesmente enterrar essas faixas no algoritmo, o Spotify ele decide criar curadorias que são segmentadas. Então hoje você encontra o Deep Listening, o Late Night Jazz, o Cinematic Focus, que são playlists que respeitam ritmos mais lentos e, obviamente, ouvintes dispostos a escutar com mais atenção. Ou seja, eles não padronizam a experiência em nome da performance. Eles ajustam a entrega para o contexto de escuta. Isso, com certeza, é sabedoria de mercado. Reconhecer padrões, entender significados e tomar decisões, respeitando, claro, a complexidade do comportamento humano. Então, vejam só, dentro de tudo isso que a gente está discutindo, por que muitas empresas
acham que porque têm dados estão bem informadas. E porque elas acreditam também que eles têm relatórios, então elas estão bem orientadas. Mas a gente sabe que isso não é verdade. Porque veja, é possível ter montanhas de dados, mas nenhuma clareza. É possível ter dashboards lindos e não conseguir obter nenhuma direção com isso. Porque sem pensamento crítico, sem interpretação, sem contexto, não é possível ter conhecimento. E sem ter consciência estratégica, o conhecimento também não gera sabedoria. Então o desafio não está em ter mais dados, e sim gerar mais sentido. E conhecimento é quando você entende. E sabedoria é quando você decide com consciência. E você, já viveu uma situação em que havia excesso de dados, mas faltava direção? Ou em que um insight bem interpretado, ele mudou completamente o rumo de um projeto? Conta aqui nos comentários a sua experiência e vamos continuar essa conversa.